Fala galera, meu nome é Rian Santana. Eu sou Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é a doutora Silvia Mazuca. Esse nome o Serasa nunca viu. Mazuca nem entra no Serasa. Tão importante que é. Caiu no primeiro. Onde não? É só falar do Serasa que o brinco cai. Fica sem brinco. Nunca teve um pendura na vida com esse sobrenome. É Mazuca ou Mazuca? Mazuca. Silvia Mazuca, tá vendo? A importância desse sobrenome nem entra no sistema, né? Ian, o mais importante, livro da doutora Silvia. Ela é, deixa eu apresentar a nossa convidada. Ela é economista, correto, Silvia? Correto. Advogada, mestre em Direito e autora. Curriola do doutor Rian Santana. Coautora do livro Serviços Públicos Cemiteriais e Funerários. Lindo nome, hein? Papo hoje é de morte, Silvia. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso Pendura Podcast. A gente vai trazer hoje aqui uns assuntos, às vezes um pouco fúnebres, podemos dizer dessa forma, mas a doutora Silvia vai trazer uns esclarecimentos. Doutora Silvia Mazuca? Mazuca, Silvia Mazuca. Doutora gente. Então tá bom. Vamos dar uma aposentada no doutor. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estamos aqui, ela é professora também do curso FAO, preparatório para o curso público, muito famoso no Rio de Janeiro, professora de Direito Constitucional, renomada no meio jurídico. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês, por poder divulgar a obra do nosso grupo de pesquisa, que é uma obra coletiva do GEDAC, que é um grupo de pesquisa vinculado à UF, e para conversar um pouco com vocês sobre o que a gente puder aí esclarecer tempo, falar de direito, falar de economia, bater papo pro pessoal no de Pendura, né? Isso. Isso aí. Silvia, eu, vendo esse tema, né, dos serviços públicos, digo até por mim, e eu também, que temos uma puxada para o lado do servidor público e tudo mais, essa questão dos serviços públicos e principalmente os cemitérios e funerários, que agora na pandemia, né, que nós ainda estamos na pandemia, não saímos dela, e aí a gente percebe que é um mercado fechado, né? Um pouco fechado. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Quando o tema veio à tona para ser desenvolvido, todo mundo achou muito estranho e até muitas pessoas, não, vai falar disso. Eu recebi mensagens de pessoas falando, poxa, tanta coisa para ser abordada, mas justamente por não ter muito, nós não temos grandes doutrinadores falando do tema, até mesmo a legislação ela é muito pouca. Então, nós resolvemos no grupo desenvolver esse trabalho para poder divulgar. E aí, no decorrer do desenvolvimento desse livro, dessa obra coletiva, a gente começou a se deparar com algumas questões que acabam se repetindo nacionalmente. Entre elas, o porquê não da exploração pela livre iniciativa. Hoje nós temos um serviço público com algumas empresas que prestam serviços para a municipalidade. Então ele é ligado ao município. Ao né? município, exatamente. Porque a legislação, nem na Constituição, eu estava falando ainda, eu sou professora constitucional, na Constituição não define como sendo um serviço no município. Mas historicamente vem como um serviço municipal. Caramba, então assim, nem existe uma lei de criação dizendo, ó, essa responsabilidade do município A, B, C ou D é sua. Não. Por costume, né, vamos dizer assim, é que foi se construindo, mais ou menos. O que fala na Constituição é que ele é um serviço de interesse local. Por isso que, mas não fala em município especificamente. E aí a gente observa uma forma muito heterogênea de tratar esse tipo de serviço. Então ele é um serviço público, mediante concessão a determinadas empresas. Mas existem municípios que têm uma única empresa
E existem municípios que existem sistemas de rodízio de empresas. Então, assim, a escolha dessas empresas que vão prestar esse tipo de serviço, ela não existe. Eu penso assim, no meu município de Nova Iguaçu, lá tem uma concessionária. E é ela que faz toda essa administração. E ela está lá, digo assim, a vida inteira, né? Que eu conheço, ela está lá. Então, provavelmente não teve lá aqueles critérios de administração pública, de ou licitação, pregão, não, já... assim, provavelmente há algum critério, né, depende da legislação. Depende da legislação municipal, mas há algum critério. Porém, o que se observa é que a empresa, ela se perpetua naquela posição. Em alguns municípios, em outros, existem várias empresas, mas vamos colocar assim, né, num combinado, vou usar uma palavra bonitinha, num combinado entre elas de um rodízio, para que todas ganhem, enfim, tenham ali, e todo esse combinado ele é regido pela municipalidade. Então a pessoa, vamos lá, apareceu alguém, há um rodízio para saber quem vai fazer o enterro ali daquela situação, daquela família? Isso acontece em Curitiba, né, no Paraná, que a gente tem essa questão do sorteio, foi abordado, já foi como inconstitucional, tem uma ADI, foi julgado, enfim, porque é realmente muito estranho a pessoa morrer e você ainda entrar no rodízio. Então, lá em Curitiba é dessa forma. Mas existem outros municípios onde existe uma única empresa. Então, vamos colocar como se fosse um monopólio. Mas não é um monopólio porque é vinculado ao município, né, à municipalidade. Então, é um setor, vamos colocar assim, que ainda precisa de muito estudo e várias outras alternativas. Ao que parece é um setor super lucrativo, né? Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que vai morrer. E quando morre, precisa do serviço funerário. Exatamente. Mas se não tem concorrência, Ian, claro que vai ser caro, né? Se todos estão combinados dentro do mesmo... Eu penso o seguinte, aí vamos trazer o exemplo de Curitiba. Faleceu. Calma aí, para tudo, pá. Família, não chora agora. Vamos fazer um sorteio, fiz sorteio, achei a concessionária, agora pode chorar. É surreal mesmo. E assim, uma questão que trouxeram, por exemplo, no Covid, morreram 3, 4 membros de uma mesma família. Se você tem uma prestação de serviço no primeiro, você vai querer que o segundo e o terceiro sejam pela mesma empresa, e se ela for sorteada, vai ter que ser. Não interessa se você achou que aquele serviço foi bom ou ruim. Vai ser ela e não há como trocar. E isso fere quantas questões econômicas, né, de livre iniciativa, de livre escolha, de direito do consumidor, quantas coisas a gente entra em colapso na saúde, né, com as internações, e o colapso também que deixou bem claro essa questão do serviço funerário. Eu tiro o meu exemplo, que é do município de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, por Nova Iguaçu, e lá acontecia isso. O IML da cidade ficava sobrecarregado, porque não tinha lugar, porque não tinha tempo de cemitério, do serviço funerário conseguir direcionar. Mas eu tenho uma pergunta, Silvia, porque que a maioria dos nossos ouvintes, eles estão na situação do pendura, do vermelho. Porque a gente sabe que é um serviço muito caro. Quando não tem o dinheiro para fazer aquele serviço, que é responsabilidade do município, né, teoricamente. E aí, essas concessionárias também lucram nessa situação? Como... E quando a pessoa não tem o dinheiro para honrar com o funeral, com o enterro, enfim, isso é feito pelo poder público, pelo serviço público. E esse serviço, sim, remunera essas empresas que prestam o serviço ali naquele município. Gente, é o melhor tipo de investimento. A pessoa não perde nunca. Ela ganha ou do município ou do privado. Tá sempre... A empresa em si sempre ganha, né? Gente, pessoal de casa, nós não estamos vendendo plano funerário. A gente está aqui apenas a gente está só pensando. divulgando
Sinaf, se quiser nos patrocinar, estamos aí. Tem cada comercial escritório, mas a gente não está vendendo nome funerário. Serviços públicos, cemiteriais e funerários, do GEDAC, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão, Direito Administrativo Contemporâneo, editora Sede. Um livro sensacional, coordenado pelo André Sadi, né? Doutor em Direito, muito famoso na área jurídica. E a doutora Silva, ela é coautora do livro no artigo. Qual é o nome do seu artigo? É o Serviço Funerário e na pandemia de Covid-19. Não sei se Nossa especialista nesse assunto. Porque o Covid, nós abordamos no artigo a questão da mudança de demanda. Porque até a pandemia, tudo se mantinha naquele seu passo histórico, não incomodava ninguém. Alguém vai pensar em reclamar do serviço funerário? Você está abrindo o seu luto, você não vai voltar a reclamar. É diferente de comprar um colchão. Quem voltou para reclamar? Estamos chegando na conta de luz, que todo mês está ali, pô, está abusivo. O funerário ninguém vai reclamar. Só que quando veio e não deu conta, então por que não ter uma empresa privada? Por que não, né? Investir, por exemplo, nós, se fôssemos abrir uma funerária, nós teríamos grandes problemas para entrar nesse setor público. Para conseguir uma concessão, né? Sim. Serviço. Tudo. Se conseguíssemos daqui a alguns 20 anos, assim, pode ser, né? Mas é isso. Essa é o pendor. Se conseguir, já. Talvez a gente já esteja usando o serviço funerário, né? E não investindo nele. Esse livro é um alerta para todos, né, os eleitores pensarem direitinho nessa questão, principalmente por ser um serviço municipal, de cobrar, né, dos seus prefeitos, representantes municipais, com relação a isso. Eu acho que a pandemia realmente trouxe essa visão de uma outra forma, não só dessa, né, a pandemia trouxe de fato muitas novas inovações jurídicas que a gente debate até hoje, mas esse é um ponto que doutora Silva, é a primeira vez que eu conheço alguém que escreveu sobre isso, uma doutrinadora falando, porque realmente é um campo muito reservado, muito pequeno, para que a gente possa, né, desenvolver sobre isso. Quando o tema foi levantado, até quem trouxe o tema foi o nosso coordenador, o André Sadi, e uma das coisas que ele trouxe foi bem no ano da pandemia, né, foi 2021, logo depois, e ele colocou a votação no grupo e todo mundo não, mas ele foi em frente, ele falou, a gente precisa falar disso. Porque tem gente ganhando, né? Vamos falar, a gente está falando do serviço público, a gente está falando do serviço que é para atender o coletivo. Então, tem que falar e. É um serviço público no qual uma concessionária está ficando rica, né? Exatamente, extremamente lucrativa, mas não para a população, né? Não traz benefício para essa população. E aí veio tudo que a gente viu, né? Dos cemitérios super lotados, as covas coletivas, toda aquela coisa triste que a pandemia. Né? É muito importante cobrar sim, todo, né? Lembrar, eu acho que a população quando vota tem que lembrar de quem, tem que saber para quem ela dá o voto e lembrar para cobrar isso depois, porque tem que ficar atento que o dinheiro público é o dinheiro da coletividade, da população. Ela tem que cobrar isso. Tá certo, certíssimo, doutora Silva. Todos os nossos impostos, né, deveriam ser revertidos nesse tipo de serviços públicos. Hoje a maioria das vezes estão sobrecarregados, sucateados, precisa de um melhor investimento, mas eu acho que essa pauta, ela abre os olhos para muita coisa, porque a gente nunca para pensar, né, exatamente como é que acontecia, né, passava, claro, na pandemia a gente ficou muito recluso, mas passava as notícias e a gente ficava assim, meu Deus, e agora, como vai ser? E de fato acaba que fica uma só concessionária, não entram outras para às vezes diminuir o valor, e numa pandemia a gente viu o risco que isso acarreta naquela determinada localidade. E é um momento de luto, né? Então, é um momento muito sensível para a família. As pessoas perderam os pais, eu conheço, por exemplo, fiz um inventário do escritório, a pessoa perdeu a mãe e o pai 5 meses depois. E assim, não há o que se fazer, né? É o luto, é uma tristeza profunda,
E como você falou, doutora Silvia, nesse momento ainda tem que ficar esperando o sorteio para saber qual funerário vai resolver essa situação, é algo um pouco, acho que, desumano, né? Acho que essas coisas têm que estar mais claras para a população. Eu até brinquei ali antes, né, do que estava vendendo no serviço funerário, e realmente não estou, mas assim, é um momento, quem já passou por isso, né, quase todo mundo passa por isso, é um momento que você não pensa em nada, né, dependendo de como é o óbito. Geralmente, quando é uma tragédia inesperada, você não vai pensar em nada. Às vezes a pessoa está numa situação de uma doença já existente, e você tem a oportunidade de se despedindo, sabendo que está num momento difícil, que só um milagre vai acontecer, você já consegue fazer um planejamento e uma previsão. Mas não depende muito da situação do óbito, né? Mas infelizmente, muitas empresas não olham essa situação com essa humanidade, olham realmente pelo lado do lucro e assim até induzem esses familiares a compras maiores, usando esse emocional, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar, o direito tem que olhar para esse lado, para que não fique descoberta as pessoas, de né? ser um serviço público, acaba que é um comércio, né? Porque ele trazendo aquelas definições antigas, né, de comércio que antigamente tinha de código comercial, peguei certo. O código comercial. Agora só empresarial, mas peguei a época do código comercial. Essa parte do comércio real, porque tem hoje em dia caixão assim, caixão assado, né? Não, isso aqui você está lá sofrendo. Tem vezes que a gente está assim, tô com uma dor de cabeça, não quero falar sobre isso. Você imagina você está sofrendo, lamentando no meio de uma pandemia mundial, você perdendo seus familiares e a pessoa ainda quer. Qual caixão você quer? Você quer um mais clarinho? Você quer um de alças reforçadas? Você quer um de madeira assim, sabe? Mas é exatamente o que acontece. Por exemplo, eu tenho um cliente que é a mesma família, onde faleceu a mãe e o filho num intervalo de 15 dias. Mas de Covid também? De Covid, os dois de Covid. E o filho, né, ele relata que no momento que ele estava fazendo, ele fez da avó e aí ele foi fazer o do pai. E ele falou, não, agora eu vou querer o mais simples. Mas você vai fazer isso com a sua avó? Você tem coragem de fazer? Então, assim, realmente não lida com o luto do outro como se aquilo fosse uma venda qualquer, né? Por isso precisa, sim, de uma legislação que a nossa é muito pequenininha, tem pouquíssima coisa. Então, precisa realmente olhar para o serviço funerário, serviço cemiterial, né? E pensar realmente quais são as saídas, o que precisa acontecer. Não vamos ter outra pandemia, se Deus quiser, para ter que... Eu penso que do jeito que até você trouxe pra gente nessa questão do... ninguém reclama, né? Igual uma conta de luz que a gente está sempre reclamando. Mas essa questão mesmo. Qual é o interesse do legislador, por exemplo, de fazer uma legislação aplicada a isso se, entre aspas, não tem ninguém reclamando, né? É complicado. E precisa vir uma pandemia para a gente observar todos os problemas trazidos, né, por essa condição ou de limitar a ser apenas uma concessionária ou de serem várias e fazer, por exemplo, um rodízio, né? Do meu ponto de vista, eu concordo que é completamente inconstitucional. É um monopólio, né? Um combinado entre as empresas, uma concorrência monopolística no melhor dos mundos, mas é um monopólio. Aquilo ali é cartas marcadas, porque também não tem a livre entrada de empresas, né? Para você entrar nesse grupo... É o cartel, mais ou menos. É o cartel, que aí todo mundo... Vamos combinar, hoje o preço é 10, amanhã vai ser 20. Não, inclusive, há uma tabela de valores aplicados por todos, controlada também pelo poder municipal. Há uma tabela, todo mundo cobra a mesma coisa. Então, como é que você vai ter uma concorrência ou um serviço? Não tem como, é aquilo ali. Né? Eu já vi um contrato assim, amarradão, assim, as coisas amarradas, não amarradão. Tudo amarrado num sentido, por exemplo, você vai pagando lá aquele plano funerário, aí te dá direito, aí você vai ver, apareceu, acho que tá tudo certo. Aí quando você vai ver, é uma caixinha ali, enfia a pessoa ali.
você quer fazer um enterro mais bonitinho, aí não cobre. Aí você quer fazer numa cova assim, assado, né, melhorzinha, aí eles te cobram para tirar a grama. Tem uma de Para trás. capinar. Aí não está no contrato. Aí você está nessa situação, né, vulnerável, você não vai ficar discutindo o contrato ali. Muitas vezes é um contrato de adesão, então a pessoa, Sim. apesar de já não conseguir discutir num momento difícil, é adesão, ou tu adere ou não, e aí você precisa resolver com a situação, né? Enfim. E assina qualquer coisa naquele momento e se vira depois, bota na justiça e tenta correr atrás dos seus direitos. Pega o valor de um jazigo no cemitério ali em Botafogo, no São João del Rei, é isso? São João Batista. Eu Eu sou carioca, é a gente. cidade. Eu sou carioca. Você não é Ali- Curitiba? Eu sou de Curitiba. Ah, Curitiba. Na verdade, eu sou paranaense, gente. Eu sou de Jacarezinho. Jacarezinho aqui no Rio só tem eu e Grazi Massafera. Pode falar o nome? Pode, eu me lembro. Graças a essa parece que Graças convidada a hoje no nosso Deus. canal. Jacarezinho que não é a comunidade, né? Não, mas isso é um grande problema. Então, você da onde? Jacarezinho. Do Jacarezinho, eu falo, não, de Jacarezinho. Cidadezinha lá no interior do Paraná. Aí, quando a Grazi veio pro BBB, eu dei graças a Deus. Eu falei, é a cidade da Celebra Menina. Porque a Grazi, assim, é uma pessoa, ela é muito mais nova que eu, não nem tanto, é um pouquinho mais nova, assim. E aí, quando eu saí de Jacarezinho, todo mundo sai para estudar na capital. E aí eu saí, a Grazi era menina ainda, mas a família enorme lá em Jacarezinho. E ela foi assim, nossa, né? É ótimo que Jacarezinho entrou. E lá na cidade de Orqueda, 24 mil habitantes, Todos menor conhecem. freguesia de Jacarepaguá. todo mundo, Silvia é assim, ó, Graças a Eu e Grazi, juntinho. E aí todo mundo sai e vai para Divididas pelo BBB. É, só isso. A gente é loira, sim. alta, magra, mesma coisa. Igual, entendi. Quase gêmea. Você casou com o Paulo Arrendo, não é? Pouca não. Quase. Passa aí. Coloca uma situação. E aí todo mundo sai e vai para a capital estudar. Por isso que eu acho que a gente é de Curitiba. Não, e assim, você fez economia Isso. na Federal do Paraná. E hoje você se formou em Direito e está É que acho advogando. que a economia não tá muito boa, sabe? É, Hoje em dia a economia não tá tão bacana, aí eu Mas você Mas consegue. pode contar a história também? Pode. Quando eu parei no Rio de Janeiro, porque eu Aí você saiu da economia. economia para o direito. Então, assim, o pendura é uma homenagem ao direito, mas Mas o teve pessoal também da economia. É, exatamente. Na verdade, eu entrei em economia com 17 anos e na minha cidade, em Jacarezinho, tem uma ótima faculdade estadual de Direito. E eu queria muito sair do interior. Aquela coisa, né? Eu tinha 16 anos, queria muito sair. E meu irmão falava, para fazer Direito, tu faz aqui. Eu falei, não quero Direito, quero Economia. Procurou o que não tem aqui, né? Olhei, não tinha, fiz Economia, fui muito feliz, é um curso que eu gosto muito de respeito. E ele me aproximou do Direito, fui trabalhando, conhecendo as coisas. E aí acabou que uma oportunidade de trabalho me trouxe no Rio, né? Porque é na Rua Uruguaiana 74, eu cheguei no Rio, só sabia que eu tinha que chegar na Rua Uruguaiana 74. Mas aí ele é o coração da cidade, o Mas eu não sabia que era o coração da cidade. Você vem a rua bem tranquila, no Uruguai. Você pega um avião em Curitiba, desce no Santos Dumont, vira pro taxista carioca, falando porta, porqueiro e porteira. Porque quer ir na Rua Uruguaiana 74, você imaginou onde ele me levou? Eu quase fiz um tour pela cidade. Ela foi a Bambu, voltou para a rua Uruguaiana e falou: pô, aqui tem mais de 24 mil pessoas. É nome da cidade, sabe? Tá dando uma passadinha em Nova Iguaçu e depois voltou. Não quero voltar para Curitiba, não, tô chegando no Rio. Mas esse qual ano, mais ou menos? 2005. Eu quero pegar a tua idade, não, só para se 2005. situar. É que eu era uma jovem garota. Porque não existia Uber, né? Naquela época. Não existia. Aplicativo, E a hora que você táxi. abria a boca e falava assim, porque eu queria, que era bem assim, né? Aí eu aprendi a disfarçar um pouco, disfarçar o sotaque, porque era muito complicado na praia, tudo, né? Aí chegou na Uruguaiana e falou: o que é isso aqui? Era uma entrevista para trabalho, né? Da Detran Rio. Aí fui, deu tudo certo e aí, mas você tem que mudar pro Rio. Eu falei, Que só isso? Tranquilo, né? e vim, encarei, hoje gosto ali. E nunca mais voltou? Nunca mais. Então, você 2006, eu casei, menina, no Rio de Janeiro, né? Tive filhos e fui ficando, e aí a vida foi tocando. E aí foi quando eu retomei o projeto
fazendo direito, mas trabalhei mais de 20 anos. Aí então a faculdade de Janeiro. Direito você fez no Rio de Janeiro, né? Eu estava fazendo em Curitiba. Quando eu vim pra cá, eu tranquei. Finalizou ela aqui. E finalizei aqui no Rio. Ah, legal. E aí o mestrado que eu fiz é Direito Econômico, né? Para juntar. A relação com A relação, Mas a gente hoje, quando a gente para pensar, todos os campos, né, eles são interligados. O direito é um campo que está interligado com diversas outras áreas, seja contábil, seja a parte econômica em si, ele está sempre interligado, tem sempre uma legislação em algum lugar, de algum serviço que a pessoa precisa da área do direito. A economia, se você pegar o que é economia, né? É a administração de recursos escassos. Quer alguma coisa que dá mais problema do que escassez? Precisa do direito, gente, para falar, peraí, né? Então, essa administração sempre dá problema. Então, eles são muito próximos e seguem juntos. Hoje eu acho muito legal o direito está fazendo a pesquisa empírica, já existe na economia há muito tempo, está buscando dados e tal, e isso vai aproximando, né? O direito. Mas eu ainda acho que algumas áreas do direito a gente precisaria colocar no currículo de segundo grau. A pessoa dentro do colégio, estudando em nível segundo grau, deveria ter abordagens, principalmente de matéria constitucional. A nossa Constituição, ali vem dizendo os direitos e deveres de nós como cidadãos. Então, assim, eu acho que o MEC precisa enxergar e colocar algumas matérias relacionadas a essa conquista de direitos e tudo mais ali. Nem fosse o artigo 5º, né, que sim, dava um ano letivo inteiro, né, artigo 5º. Eu acho que era legal já colocar o que é a Constituição, né, porque o MEC colocou filosofia e sociologia. Bacana, né, mas por que não colocar o estudo da Constituição, que não seja, porque o brasileiro não conhece, né? Por quê? E aí vem, mesmo. às vezes escapa, né, às vezes não sabe. Mas é real, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não tinha noção nenhuma de nada. Sim. Nada mesmo. E assim, até que a faculdade ela tem uma base boa, mas a gente tem que sempre ir por fora. Aquela base introdutória do direito, tudo, é muito bacana. Mas se a gente já tivesse uma noção das áreas do direito constitucional, no segundo grau a gente chega, né, nessa fase de faculdade com um outro pensamento, uma outra formação. Mas o que a economia te ajudou no seu escritório? Como advogado no direito? Você consegue trazer todo aquele ensinamento da faculdade de economia e aplicar no direito? Ou é difícil? Eu acho que não, difícil não, é tranquilo, é muito tranquilo. Eu acho que a faculdade de economia, ela traz uma parte muito forte histórica, filosófica, e isso casa bem com o direito. Mas no trabalho na prática, eu acho que o que a economia me ajuda é realmente com essa questão métrica, de você conseguir ter uma organização mais... até eu não gosto dessa palavra, mas eu usar racional daquilo que está ali. Você não vai muito de todas as decisões, as sentenças, as direções. A economia ajuda a organizar isso. Para você entrar nisso, tem que pegar um administrador que ele vai te falar, administra assim, o economista vai falar, utiliza as verbas dessa maneira, e o advogado vai dizer como é que aplica. Hoje em dia a gente tenta fazer tudo em um só, né? Algumas decisões do Supremo, quando o Supremo ele entra na parte econômica, é um pouco perigoso, entende? Quando o direito se mete na parte econômica, é um pouco perigoso. Por exemplo, nós advogamos uma categoria de servidores públicos, né? E aí na Constituição tinha a previsão ali de um reajuste anual da remuneração do servidor, né, para recomposição da inflação. E aí o Supremo vem dar uma decisão dizendo que esse reajuste não é obrigatório, mas não é o que está escrito na Constituição. A Constituição garantia o reajuste anual. E aí começa a interpretar situações, né, trazer decisões controversas para prejudicar uma categoria e detrimento da outra. E no caso é o Supremo se detendo na economia. Só que o Supremo não é o guardião da economia. O Supremo é o guardião da Constituição. Tinha que julgar o que está na Constituição.
E aí, a partir do momento que começa a fazer julgamentos pensando no financeiro ou na economia, eu acho que foge um pouco a sua competência, entendeu? Uma crítica minha. É difícil falar do Supremo nessa situação, né? Porque eles são muito julgados. Mas assim, pensando na economia, um julgamento só baseado na economia, eu acho que foge do direito. Vou dar um outro exemplo. Reforma da Previdência. Nós somos previdencialistas. O livro vai sair aí nos próximos meses. Já está vendo na Amazon, Americanas. Depois a gente vai fazer uma divulgação legal. O Brasil fala, não tem dinheiro. A Previdência está quebrada. Quem estuda Previdência no Brasil sabe que a Previdência não está quebrada. Por inúmeros motivos. E aí vai ser um papo, meu livro vem explicando que não está quebrado. E aí vem uma lição, porque a gente tem que fazer isso porque a Previdência está quebrada. E a própria imprensa comprou isso. A Previdência está quebrada, eu sei que é mentira. Acho que a imprensa não chegou a comprar muito essa questão do dinheiro. As pessoas falam, a Previdência está quebrada. E as pessoas simplesmente... Hoje em dia a imprensa está reforma duríssima, né? E é uma repetição. Eu vejo a reforma da Previdência. A empresa ela repete muito e ela repete o que vai dar palco, embora. Então é legal falar que a Previdência está quebrada? Vamos falar que está quebrada, né? Eu acho que nem, na imprensa nem foi vendido dessa forma. Importante para vocês de casa é que toda reforma ela nunca vem para conceder direitos, tá, galera? É sempre para retirar direitos. Então, uma reforma, essas reformas só vão retirando direitos dos trabalhadores, dos servidores de modo geral. Quando falo da Previdência quebrada, né, vamos trazer lá atrás aquela questão do INSS, a culpa era da Jordina de Freitas. Jordina de Freitas roubou o INSS, acabou com o INSS. E hoje, a culpa é de quem? Acabou de Jordina. E aí, hoje, então assim... Depois que a cara tá ruim, nunca mais ficou bom, né? Exatamente. Então, eu não acho que que a imprensa comprou isso, não. Acho que isso é uma boa desculpa. É o papo que o Congresso quer, né? Que quer dizer, não vamos generalizar. As pessoas que votaram dessa maneira pela reforma. E eu vejo, assim, o Supremo hoje, ele tem uma espécie de superpoder. Ou ele acha que tem uma espécie de superpoder. Sendo que... Eu acho que tem. Vamos falar assim, a gente acha que ele tem, né? Mas e aí ele acha que ele pode legislar, ele pode fazer tudo, né? Ele vai em todos os assuntos, desde de economia, né? Até, sei lá, o que ele tinha que julgar mesmo, fica um pouquinho de assim, lado. a teoria do direito vem, né? A função típica julgar, aplicar a lei caso concreto, a função atípica legislar. Isso tem a previsão atípica do Supremo. E aí quando vem súmula vinculante, é um pouco complicado, porque assim, por mais que tenha matérias reiteradas na decisão, mas sempre tem uma exceção à regra. E aqui os juízes não conhecem essa exceção porque tem uma súmula vinculante, entendeu? Eles barram o direito. E essa situação, como eu falei, do Supremo legislar como súmula vinculante as situações, ela barra na primeira instância um direito histórico que foi postergado, né? E assim, o grande problema, agora eu vou falar até com um professor de constitucional, como é que a gente explica para um aluno que nunca viu isso, qual o nosso sistema, né? Civil law como law, né? E aí, né? Como que fica expressão? Eu acho melhor não explicar. Mas aí tá na prova dele, aí a gente faz o quê, né? Ser professora de direito constitucional no Brasil sofre um pouco, né? Porque eu tô achando... sofre professor, sofre advogado, sofre cliente, está sofrendo todo mundo. Porque muda os entendimentos. Vamos lá, né? Falar não vincula funções diferentes do Congresso e aí a pessoa sabe que é uma função diferente. Eu acho que é muito difícil você passar para o aluno, você fala assim, olha, isso está aqui no livro, é assim, tá? Que aí gera aquela pergunta, você dá aula de acordo com a banca. Tem a primeira corrente, segunda corrente, que a banca pensa, e as exceções. Deixa eu te perguntar, doutora Silvia, na sua vida, né, trabalhando ou como advogada, como economista, teve algum caso engraçado, alguma coisa que te chamou a atenção, que você queira compartilhar, alguma coisa assim? Bem que eu te peguei agora desprevenida. Não, caso
quê? De algum cliente? Você acha que vale a pena compartilhar, é engraçado? Ou até de aluno, como você era professora, né? A gente sabe que a sala de aula Não, assim, casos do escritório, a minha trajetória no direito é uma trajetória recente e eu tenho uma visão de todas as questões do escritório muito mais específicas. Assim, não me ocorre agora, né? Não, mas existe, sempre existe. Divulga as redes sociais aí, bota aí, produção. Bota aqui, ó, as redes sociais da doutora Silvia. Isso, Instagram, escritório. Mazuca Advogados. Podia ser um Silva, não? Tem que ser Mazuca? Tem que ser Mazuca, que aí ninguém esquece, né? Eu tô andando fora que a gente Santana, Barbosa e Mazuca. Tem 3 portinhos. Eu vou no Mazuca, né? Essa agora se Vamos falar nisso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga nossas redes sociais, Doutora Podcast, Doutora Thalita Barbosa, Doutor Rian Santana, todo mundo. Compartilhe esse vídeo. Silvia Mazuca, professora. Segue também. Boa, economista, professora. Advogado nas horas vagas. De vez em quando a gente tenta. O que eu, assim, lembro de sala de aula, a gente pega várias, né, coisas. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçada, até o Rian também da aula pode falar, é a que a gente está todo mundo te filmando. Isso que a gente está aqui, você está dando aula, você é um astro, né? A hora que você sai da aula, tem meme, tem bumerangue, você dançando com a garrafinha, né? Os alunos gostam bastante de fazer isso e eu acho isso muito, muito interessante. Mas uma das coisas que me marca sempre é que a aula, você quando é advogado e é professor, né, sempre tem uma consulta na aula, né? O famoso, um exemplo, professora, caso concreto. Um amigo do amigo meu? Isso é uma coisa que é professora. Olha só, hoje eu fui, né, lá e... Não, mas não é nada para tomar seu tempo, né? Enigma geral para cima consulta. Eu tenho um amigo também, cara, sensacional, produção, pode trazer ele aqui, ele é professor de cursinho, preparatório. Pedro Henrique, professor de português. O cara é uma cabeça gigante de português. Dá aula, porra, 20 anos, é bizarro. Aí vem aquele aluno que quer testar o professor, né? Aí quer testar o professor para ver se ele é bom. Aí ele pergunta ele, esse livro está na tua mesa, na página 70, o professor fala isso, abre aí. Aí o aluno vai constrangido. Esse professor é bom. O aluno quer deixar o professor. Ele pega a nota e roda a pele, olha e fala, aqui, ó, esse aqui o professor não sabe. Eu pego o Google, né? Também tá ali, hoje em dia, né? Ele quer pegar o professor. Se eu sou a professora, ele fala uma coisa e o aluno fala, não tá no Google. Manda mudar o Google, tá errado. Eu tô falando, eu garanto. Que a minha doutrina diz isso. Exatamente. Ninguém diz ao contrário, meu amor. Ainda mais no direito, depende, né? Depende. É uma ótima saída também, né, professor? Ou fala tão difícil, pega o juridiquês, traz para aquele bem, faz também. O economês e o juridiquês. Aí você já faz aquela miscelânea da pessoa não fica sem graça de falar. Eu tive um professor que ele fala assim, prova oral, você não sabe o que você vai falar? Te perguntaram lá. Prova oral, não sei, Ives Gana. Ives Gana escreveu, porque Ives Gana escreveu sobre tudo, né? No direito, né? Não sabe o que vai chutar, meu amigo? Ives Gana falou sobre isso. E aí você vai ver na prova oral. E desenrola depois, né? A dica da galera aí, ó, prova oral, não sabe o que falar, fala Ives Gana. E vida que segue, um dos maiores juristas aí, né? O Brasil já teve, escreveu sobre tudo. Muito competente, sensacional. E aí foi dica do professor, mandou essa e aí, vamos lá. Ô Silvia, e você nessa sua caminhada, tanto da parte de economia como de direito, tem alguém que você queira bater o martelo, que você se pô, essa pessoa é bacana pra caramba, mas só aprendi, enfim, ou uma outra pessoa que você queira, você acha que vale a pena você bater o martelo pra ela, então é uma pessoa sensacional? Eu posso bater assim pro coordenador do meu livro, o André Sadia, que é um cara incrível. André Sadia, produção, vamos fazer um contato com o André Sadia. Isso aí. Trazer ele aqui no programa. Incrível, ensina uma pessoa super humilde, uma pessoa muito eu conheço o Sadia também. Sadia é um cara incrível. Uma das maiores mentes aqui do direito no Brasil. Hoje em dia
cara sensacional, muito humilde. Sim, eu gosto. Diferente do Pelé. Dessa dia, espero você aqui para conversar com a gente. E pendura? Você pendurar alguém? Ah, ele pode falar quem? Qualquer um? Pode. Pode até pendurar o marido, se quiser. Tá tudo certo. Não, faz isso com o carro. Gente, eu acho que quem é o meu penduro hoje é o presidente Bolsonaro, né? Isso aí. Pendurou o Bolsonaro. Esse é o penduro, Vamos tomar dislike. Deixa ele lá. Vai prender o Bolsonaro? Ó, eu hoje vou pendurar. Vamos tomar dislike. Ó, galera, não dá dislike. Não, a opinião só da professora de Dá dislike, não. Mas isso é uma democracia, ela pode sentir a opinião. Não, é democracia. Exatamente. Eu hoje penduro, trazendo todas as informações que era completamente desconhecido, eu não sabia, trazendo esse livro maravilhoso da doutora Silvia. Eu hoje penduro esses municípios que não buscam uma concessionária com preços acessíveis à sua população, esses outros municípios que fazem rodízio de concessionária, serviços públicos. Rodízio? Eu penduro esses municípios que não estão pensando de fato no serviço público. Eu vou pendurar uma pessoa hoje também. Primeiro a gente vai dar 3 penduras. Vou pendurar aquele covarde que agrediu a procuradora em São Paulo. Né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu faço jiu-jitsu da Grace Barra. Qualquer covardia, criança, idoso, mulher, uma pessoa mais fraca, um homem contra outro homem, uma mulher contra outra mulher, qualquer covardia é abominável. Então eu vou pendurar aquela pessoa que agrediu uma colega de trabalho, uma mulher que saiu para trabalhar, para dar o seu melhor, né? Era chefe dele e mexeu muito comigo como um lutador. Eu sou advogado de formação, lutador como amador, eu sou um profissional. Então vou encarar o Anderson Silva aqui, né, Anderson Silva? Eu não vou te encarar, dependendo dos milhões, as porradinhas vai, né? Igual o Whindersson Nunes e o Popó. Mas ele era muito tá valendo, né? Mas qualquer covardia contra a mulher não existe, né? Então espero que ele seja punido pelo rigor da lei, que nossa lei penal puna cada vez mais esse tipo de atitude. Eu pegando seu gancho, eu trago aqui que ele apesar de serem 2 advogados, os 2 são servidores públicos, então ali era um local de trabalho, então você pega diversas irregularidades, né? Você pega 2 servidores públicos que prestam serviço ao público brigando no ambiente de trabalho, você vê que tem falta de segurança dentro do ambiente de trabalho, falta de segurança para a mulher dentro do ambiente de trabalho, no qual uma pessoa foi capaz de destruir não só moralmente, mas fisicamente diversas outras mulheres. Eu puxo aqui também que o advogado, ele não é covarde, então não tem espaço para ele dentro da advocacia. Eu espero que a OAB tome de verdade providências, no caso para retirar o registro dele, porque não basta uma censura, uma representação apenas. Eu acho que aí nesse ponto, eu não vou entrar na área criminal, que de fato não é minha área, então ele precisa perder o registro dele, ele não pode mais advogar, ele não tem competência para isso. Ele entrou na tentativa de feminicídio, não foi? E além disso, parece que virou uma praxe, né? O homem dizer estava em surto psiquiátrico, enfim, N motivos para tentar abafar de fato a atitude dele. Então, aqui eu até presto minha solidariedade à procuradora, nossa colega de OAB, e espero de fato que a OAB pegue um caso desse e coloque na sua última sanção, que é a cassação do registro dele. Ele não tem competência para trabalhar. Espero que o município de registro da cidade de São Paulo também, ele já foi afastado, mas que de fato coloque a pena da demissão e que ele seja não só na área criminal, que ele seja condenado de forma indenizatória a prestar serviço à comunidade, a prestar danos morais a todas aquelas funcionárias ali, e que aquele município tenha de fato uma política pública em prol das mulheres, porque não pode uma pessoa que é advogada, servidora pública, sair para trabalhar e ser agredida daquela forma. Isso é impossível. Então a gente espera que também que políticas públicas para as mulheres terem condições de irem trabalhar sem sentir medo. Aqui é a nossa deixa, né?
Foi um pendura de respeito, 3 penduras. E para finalizar, pessoal, mais uma vez, é o livro aqui, ó, Serviços Públicos, Cemiteriais e Funerários. Onde a galera compra esse... Ele está no site da editora, Editora Sede. E na Amazon também. Na Amazon? Sim, na Amazon. Show de bola. Amazon, se quiser patrocinar a gente, estamos aí também. Pô, patrocinou o Lua de Pedreiro, patrocinou a gente. Então, galera, Receba! muito obrigada, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, ative o sininho e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.